Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula agora. E hoje nós vamos falar especificamente do cartão de crédito. Galera, hoje nós temos mais de 70% da população brasileira endividada. E toda essa população, a maioria dos endividamentos vem acarretando por conta do cartão de crédito. E hoje aqui, se você é uma dessas pessoas que está dentro desse 70%, que se enrolou, caiu na bola de neve, não consegue mais sair do superendividamento por conta do cartão de crédito, hoje aqui eu vou te explicar como é que você faz para poder quitar sua dívida com até 90% de desconto. Tá? Então já prepara papel e caneta aí, que aqui eu vou te passar por A mais B passo a passo de como que você vai se livrar por uma vez de todas dessas dívidas, tá bom? Galera, vamos lá. Primeiro passo que você tem que entender: o gerente do banco não é seu amigo. É exatamente isso. Ah, Léo, mas eu conheço o gerente do banco, ele estudou comigo, né? Eu jogo futebol com ele final de semana. Galera, ele não é seu amigo. O gerente do banco, seja qualquer banco, ele é funcionário da instituição financeira. Sempre que ele faz uma renegociação e dobra, e às vezes até triplica a sua dívida, ele está colocando dinheiro no bolso dele. Ele está colocando dinheiro na família dele. Ele está colocando comida na mesa dele. Com certeza, em seu detrimento, ele vai fazer isso. Então, vira e mexe, chegam clientes aqui no escritório que está devendo, às vezes, R$ 15.000, R$ 20.000, o gerente vai lá, renegocia, vamos pegar aqui esse cheque especial, vamos pegar esse cartão de crédito, vamos colocar tudo aqui no contrato, vamos colocar a taxa de juros baixinha, aí a sua dívida, que era R$ 20.000, foi para 120 parcelas de 300 e pouco, quando você vai ver R$ 20.000 virou 80. Se você não estava conseguindo pagar 20 mil, você não vai conseguir pagar 80. É muito difícil. E fora que, aqui que está a armadilha. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Aqui que está a armadilha. O banco faz isso não só para aumentar a sua dívida, mas ele está criando o chamado e famigerado título executivo extrajudicial. O que significa isso, Léo? Nunca ouvi falar. Nada mais é do que um contrato. E quando ele faz essa renegociação, ele mata a sua dívida anterior, nesse exemplo de 20 mil, e ele cria, transforma uma dívida de 20 mil em uma dívida de 80. E aí, quando você assina, que você dá o seu autógrafo nesse contrato, caso você não consiga pagar, que provavelmente você não vai conseguir, agora o banco tem um título ali executável, exequível. O que isso quer dizer? Que ele pode entrar diretamente com uma execução. E aí que vai começar a sua dor de cabeça. Porque ele pode pedir penhora de bens, ele pode pedir bloqueio de salário, ele pode penhorar parte do seu salário para o pagamento da dívida. Então, a renegociação ela é muito maléfica, ela é muito prejudicial para o consumidor, ainda mais quando ele não sabe de todas essas armadilhas, tá bom? Então, primeiro passo, não renegociar. Segundo passo, galera, não pagar mínimo de cartão. Porque quando você paga o mínimo, você está literalmente jogando seu dinheiro fora. Você só está falando para o banco, banco, toma aqui o meu dinheiro e não negativo o meu nome. Pura e simplesmente isso. Porque quando você paga o mínimo do cartão, o único benefício que você tem, seu nome não vai ficar sujo. Mas nome sujo hoje em dia, cara, pouco vale. Você consegue, você fica 6 meses com o nome sujo aí, como a gente vai falar aqui. Você fica 6 meses com o nome sujo, daqui a pouco você limpa o nome e você vai conseguir criar isso de novo. Ah, Léo, mas se eu ficar com o nome sujo, nunca mais eu consigo criar isso nesse banco. Isso é mentira. Tá? Eu vou fazer um vídeo só de mitos e verdades, isso é mentira. Tá? Então, quando você paga o mínimo, o que acontece? Você pura e simplesmente está falando para o banco, só não negativo o meu nome, por favor. Por quê? Vamos supor que a sua fatura esse mês veio R$ 2.000. E aí o mínimo, sei lá, vamos supor que é R$ 2.000, é 20% disso, R$ 400. R$ 1.600 vai vir para a próxima fatura. Se a sua fatura do mês seguinte for mais R$ 2.000, com 1.600 desse mês vai para R$ 3.600. E os R$ 400 que você pagou, sumiu. E aí você vai pagar o mínimo da outra fatura de novo. Aí depois de novo. Quando você vai ver, muitas pessoas ficam na bola de neve por conta disso. Sua fatura que era 2.000, agora está em 12. Você não vai conseguir pagar, vai renegociar, vai para 50. Você não vai conseguir, vai pagar, vai para renegociar, vai para 100. Você não vai conseguir pagar, o banco vai lá, te processa, quando vai ver, está pedindo a penhora do teu carro, a penhora da tua moto. Tá? Então, não renegociar e não pagar o mínimo de fatura. Beleza? Tá bom, Léo, você já disse o que não é para eu fazer. E agora, o que eu tenho que fazer? Galera, primeiro, o banco só faz acordo com quem está devendo. Se você está pagando tudo em dia, esquece, você não vai conseguir acordo. Não estou falando para ninguém ficar devendo aqui. O que eu estou falando é para você que não está conseguindo pagar, que você tem mais vantagem do que a pessoa que está pagando. Tá? Então, se você não pagou e está inadimplente, você já deu o primeiro passo. Para você conseguir os 90% de desconto, esse é o primeiro passo, ficar devendo.
tá? Então você já deu o primeiro passo. O segundo passo agora é você trabalhar com as notificações extrajudiciais. Léo, o que é isso? São reclamações que você faz dentro do site do Banco Central e também no consumidor.gov. Eu falo disso todo dia lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, só você colocar em qualquer rede social, TikTok, Instagram, Kawaii, @ls.advogado. Eu tenho mais de 2 milhões de seguidores pelas redes sociais e todo dia eu ensino a galera a sair do superendividamento, quitando suas dívidas com até 90% de desconto. Se você quer esse textinho dessa reclamação pronto, só para você copiar e colar, me manda um direct que eu te encaminho ela lá no meu Instagram, tá bom? Mas você vai precisar fazer o que nesse segundo passo? Essas notificações. Com esse texto, você está pedindo para o banco negociar a dívida com você. E por aqui são os caminhos corretos. Por quê? Você não vai cair em golpe, você não vai cair em fraude e fica muito mais fácil de você negociar, até porque gera protocolo. Tá? Então você vai fazer essas notificações todo mês. Presta atenção nisso. Você vai fazer essa notificação todo santo mês, uma vez ao mês, durante 6 meses no mínimo. De novo, você vai fazer essa notificação todo mês, uma vez ao mês, durante, no mínimo, 6 meses. Beleza? Terceiro passo. Galera, você precisa pedir o DED. Léo, o que é o DED? DED significa Descritivo Evolutivo da Dívida. Esse documento você pode pedir pelo WhatsApp, por ligação, por e-mail, né? Enfim, o banco é obrigado a te entregar esse documento. O que vem nesse documento? Como o nome já diz, descritivo da dívida. Ele vai descrever toda aquela dívida que você tem dentro do banco, como taxa de juros que está sendo aplicada, é abusiva, não é abusiva, tarifas indevidas, o que o banco está cobrando na sua conta, está certo, não está certo, capitalização diária, os juros de mora está acima da média, não está, venda casada, tem seguro que você não pediu ali, tem alguma coisa que você está pagando escondida. Esse documento é muito importante, é de suma importância você ter ele em mãos para você poder fazer essa notificação. Porque com ele vai ficar muito mais fácil de você negociar com o banco, tá? E muitas das vezes, quando o banco te fornece esse documento, geralmente ele não te processa. Por quê? Se o banco estiver te cobrando juros abusivos, que provavelmente vai estar, nesse documento vai estar escrito. Então, se ele te entrega esse documento, o que ele está fazendo? Está te entregando, de mão beijada, a prova que ele está te cobrando juros abusivos. E aí, muito difícil ele te processar, porque se ele te processar, ele perde o processo. Beleza? Então, não renegociar, não pagar o mínimo, fazer a notificação e pedir o DED ao banco. Quinto passo, você precisa guardar dinheiro. Porque para você quitar sua dívida com um desconto de até 90%, que é um desconto alto, o banco ele vai querer o valor à vista. Então, por exemplo, você está devendo 20 mil reais para o banco. Se você consegue entre 70% a 90%. Se você consegue 90% de desconto, você vai pagar 2 mil. O banco não vai parcelar isso daqui em 10 vezes de 200 reais. Não vai. Ele quer os 2 mil reais à vista, porque ele está te dando 18 mil de desconto. É muita coisa. Então, o que você precisa fazer? Guardar o dinheiro. Ah, Léo, mas eu não estou conseguindo pagar. Você não está conseguindo pagar 20. Mas se você, como eu falei, você tem que fazer a notificação durante 6 meses. Entre 6 meses a 10 meses, com certeza você consegue o acordo. Então, se você junta 100 reais durante 10 meses, você já tem 1.000 para negociar com o banco. De repente, você dá 1.000 e parcela 2 de 500. Acabou sua dor de cabeça. Estamos combinados? É assim que funciona. Agora, aqui tem um adendo. Se a sua dívida for a partir de 50 mil reais, só com a notificação você não consegue quitar sua dívida. Você vai precisar de uma ação revisional. E aí você pode contratar um advogado particular, como o meu escritório, ou você pode ir pela defensoria pública. Beleza? Você pode contratar qualquer outro advogado. Porque com a ação revisional você consegue fazer o cálculo se o juro está abusivo, se não está abusivo. Inclusive, você consegue até a indenização por danos morais em alguns casos. Tá bom? Então, se a sua dívida for acima, a partir, na verdade, de 50 mil reais, além de fazer as notificações, você também vai precisar de uma ação revisional. Beleza? Galera, essa foi a aula de hoje. Se você colocar todo esse passo a passo em prática, eu te garanto com certeza que você vai conseguir sair do superendividamento. Qualquer dúvida, qualquer coisa, @ls.advogado, me manda um direct que eu vou te auxiliar, vou te ajudar a sair do fundo do poço. Beleza? Um abraço, até a próxima.